Sob a proteção de Deus, em nome da comunidade, iniciamos nossos trabalhos. Solicito a vereadora Camila Lima que realize a leitura de versículo da Bíblia. Mateus 5, versículo 18. Porque em verdade vos digo que até que o céu e a terra passem, nem uma jota ou mil til se omitirá da lei, sem que tudo seja cumprido. Amém. 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 Coloco em votação a ata da reunião anterior. Aqueles que aprovam, permaneçam como estão. Está aprovada a ata. Solicito a primeira secretária ad hoc, vereadora Camila Lima, que realize a leitura do expediente. Expediente de 14/12/2020. Ofício número 557/2020 da Secretaria de Estado da Infraestrutura e Mobilidade, em resposta ao requerimento número 816 de 2020, de autoria de toda edilidade. Projeto de lei número 88 de 2020, que altera a lei número 4.721, de 11 de abril de 2011, de autoria da vereadora Norma Pereira. Ofício número 287 de 2020, do Gabinete do Prefeito, encaminhando veto integral ao projeto de lei número 80 de 2020. Projeto de lei número 89, que declara utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Canoinhas, da autoria do Edil Paulinho Basílio e Norma Pereira. Ordem do dia. Para a segunda votação, projeto de lei número 82 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de tributos como prêmio na campanha da decoração natalina de Canoinhas. Para a primeira votação, projeto de lei número 84, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público com ônus financeiro para o município o imóvel de matrícula número 42.611 e da outras providências. Não temos indicações, senhor presidente. Obrigado, vereadora Camila Lima. Passamos então ao pequeno expediente. Solicito informar se existem vereadores interessados em falar sobre matérias lidas no expediente. Não, senhor presidente. Obrigado. Passamos ao grande expediente. Solicito informar se existem vereadores inscritos para fazer uso da tribuna. Também não, senhor presidente. Sendo assim, passamos à ordem do dia. Senhor presidente. Com a palavra, o vereador Coronel Mário. Cumprimento o senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, os funcionários da Casa Legislativa. Cumprimentar a vereadora eleita Juliana Maciel, parabenizar pela sua votação, desejar muita serenidade e sabedoria para que o senhor ocupe uma cadeira nessa Casa de Leis a partir de janeiro. Se eu não me permito cumprimentar todos os demais presentes na plenária, internautas que nos acompanham pela TV Câmara, senhoras e senhores, boa noite. Senhor presidente, eu solicito incluir na ordem do dia para a primeira votação o projeto de lei número 088/2020, que altera a lei 4.721, de 11 de abril de 2011. Também incluir na ordem do dia a primeira votação o projeto de lei número 89/2020, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Canoinhas. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Desejo cumprimentar os colegas vereadores, vereadoras, funcionários da casa, internautas, público aqui presente. Dar uma boa noite especial a Sara, que é a presidente da AMA, e a Juliana Maciel, vereadora eleita, que também é muito atuante na causa, vereadora que me acompanhou na viagem em Brasília, por isso terça-feira passada eu não estava na sessão, já estávamos em busca de recursos e contatos. Quero agradecer aqui pela maravilhosa companhia e certamente temos muito trabalho pela frente. Quero, antes de colocar em deliberação, agradecer aos colegas pela celeridade nos pareceres, pelo entendimento da importância dessas duas causas, que certamente serão bandeiras aí para o futuro na próxima legislatura também. Sendo assim, coloco em discussão a inclusão na ordem do dia para a primeira votação
do projeto de lei 088 de 2020 e também do projeto de lei 089 de 2020. Está em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação os vereadores que aprovam a inclusão dos projetos 088 e 089 permaneçam como estão. Portanto, estão incluídos na ordem do dia os projetos 088 de 2020 e 089 de 2020. Coloco em segunda discussão e votação projeto de lei número 082 de 2020, que autoriza o Poder Executivo Municipal a conceder isenção de tributos como prêmio na campanha da decoração natalina de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 082 de 2020 em segunda votação. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 084 de 2020, que autoriza o Executivo Municipal a desapropriar por interesse público, com ônus financeiro para o município, o imóvel de matrícula número 42.611 e da outras providências. A área a ser desapropriada será destinada à implantação de um novo cemitério municipal. Está em discussão. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Paulo Glinski. Senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, comunidade que nos honra com a presença, internautas que nos acompanham, é só mais a título de esclarecimento para a comunidade, houve a proposta de venda para o município do cemitério Jardim das Hortênsias, o cemitério já instalado, licenciado, e após uma avaliação se obteve o valor que consta no projeto de lei, e o município então está pretendendo desapropriar essa área e transformar o cemitério Jardim das Hortênsias num cemitério municipal. Vai continuar funcionando da mesma maneira que funciona o sistema lá de sepultamento, naquele formato que o cemitério tem, e as pessoas que têm seus entes queridos lá sepultados não vão ter prejuízo nenhum, até porque a partir do momento que se tornar municipal, haverá dispensa do pagamento de futuras taxas e emolumentos que tenham, e o município vai poder assim suprir uma necessidade. A gente fica até um pouco constrangido de falar em cemitério municipal nesse grave momento que a gente vive de pandemia e de tantas situações, mas todos nós aqui sabemos que o nosso cemitério municipal de Canoinhas está aí com a vida útil dele muito próxima do fim, né? E você comprar um imóvel hoje para transformar ele para poder instalar um cemitério, o custo, além de ser alto, a questão ambiental é muito complexa. E esse cemitério, esse terreno já tem o licenciamento, então para o município vai ter uma facilidade para poder implementar essa situação. Então eu queria fazer esse comentário só de justificativa do projeto. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Paulo. Continua em discussão projeto de lei número 084 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o projeto de lei número 084 de 2020 em primeira votação. Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 088 de 2020, que altera a lei número 4.721 de 11 de abril de 2011. Inclui o número do CNPJ da Associação Protetora do Bem-Estar Animal Anjos de Patas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira votação o projeto de lei número 088 de 2020.
Coloco em primeira discussão e votação projeto de lei número 089 de 2020, que declara de utilidade pública a Associação de Pais e Amigos do Autista de Canoinhas. Está em discussão. Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado em primeira discussão e votação projeto de lei 089 de 2020. Passamos aos requerimentos. Solicito à segunda secretária, a vereadora Norma Pereira, que faça a leitura dos requerimentos. Requerimentos do dia 14 de dezembro de 2020. Requerimento número 886 de 2020, de autoria da vereadora Zenici Dreher, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, à senhora Kátia Oliskovics Munhoz, secretária municipal de saúde, solicitando adequações necessárias para a instalação de uma central de abastecimento farmacêutico CAF no município de Canoinhas, considerando que o município conta com 2 farmácias do SUS, uma na Policlínica e uma no bairro Campo d'Água Verde, uma na unidade de pronto atendimento, UPA 24 horas, e mais de 20 serviços essenciais de saúde que utilizam medicamentos rotineiramente. Sendo assim, para melhorar condições de trabalho e qualificar a assistência farmacêutica no município, conforme diretrizes e portarias do Ministério da Saúde, solicita a inclusão desta proposta no Plano Municipal de Saúde e Programação Anual de Saúde de 2021. Coloco em discussão o requerimento número 886 de 2020, que passa a palavra à vereadora autora Zenici Dreher. Boa noite, senhor presidente, senhoras vereadoras, senhores vereadores, plenária que nos acompanham, vereadora eleita Juliana Maciel, seja bem-vinda, internautas que nos acompanham, assessores dessa Casa de Leis. Eu gostaria de explicar um pouquinho a questão da central de abastecimento farmacêutico. Canoinhas já comporta uma central de abastecimento, porque o município conta já com 2 farmácias do SUS, né? Tem uma relação municipal de medicamentos que o município adquire via licitação ou requisições, que ultrapassa 240 itens. Então, atualmente, tem uma equipe de profissionais farmacêuticos, né? Conta com 4 farmacêuticos na equipe, uma farmacêutica na vigilância sanitária, uma farmacêutica no centro de atenção psicossocial, auxiliares de farmácia e estagiários que compõem a equipe. Porém, essa equipe acaba fazendo de tudo um pouco, né? Acaba recebendo esse material, organizando esse material para distribuição nas unidades de saúde, na UPA, né? Nos demais serviços. E é um momento da adequação de um espaço físico e a instalação de uma central de abastecimento farmacêutico para agilizar essa distribuição nas demais unidades de saúde. É importante a organização, esse espaço físico ele tem que estar bem adequado, teria uma equipe mínima responsável, um responsável técnico. A proposta principal é que esses medicamentos eles cheguem, eles vão para o sistema imediatamente e já sejam distribuídos nas unidades de saúde, né? Atualmente, eles chegam na farmácia, como tem as 2 farmácias do SUS em funcionamento e elas ficam o tempo inteiro atendendo pacientes, acaba que às vezes chega um produto e demora 1, 2 ou 3 dias até chegar na UPA ou até numa unidade básica de saúde. Então, a proposta da central de abastecimento é um local próprio para melhorar condições de trabalho para a equipe da farmácia do SUS, mas principalmente para melhor atender a população, porque quanto antes esses medicamentos forem distribuídos nas unidades básicas, os kits, por exemplo, para as gestantes, né, conforme gestantes cadastradas em cada unidade básica, é uma forma também de economizar, né, de organizar e de ser mais transparente ainda com a população e colocar em prática as legislações, diretrizes do Ministério da Saúde, onde as pessoas também possam acessar as quantidades que o município dispõe e quais itens esse município dispõe, né? Então, é através da central de abastecimento farmacêutico. Minha proposta principal nesse requerimento é pedir para o prefeito eleito, né, para próximo mandato,
e continuando a secretária municipal de saúde ou não, mas que possa já fazer a previsão no Plano Municipal de Saúde e na Programação Anual de Saúde para 2021, que seja uma proposta executada para o bem da população, que vai melhorar a qualidade de vida das pessoas também. Serei isso, senhor presidente, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenesi. Continua em discussão o requerimento número 886 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 886 de 2020, de autoria da vereadora Zenesi Dreyer. Requerimento número 887 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Gilberto dos Passos, prefeito municipal, e ao senhor Regis Chadec, secretário municipal de habitação, solicitando as seguintes informações. 1. Se o município abriu nova licitação para a contratação de empresa visando a regularização fundiária de loteamentos que estão com escrituras pendentes. 2. Em qual fase encontra-se o processo de regularização fundiária nos bairros e ou loteamentos onde estão acontecendo as regularizações? 3. Quais serão os custos arcados pelos moradores para o custeio da regularização fundiária de suas propriedades? E qual a forma de pagamento disponibilizada para o cidadão? 4. Quantas regularizações já ocorreram e em quais bairros e ou loteamentos por meio dos programas Lar Legal, REURB e através da ADASC, Associação para o Desenvolvimento Habitacional Sustentável de Santa Catarina, ou demais empresas e ou programas contratados ou aderidos pelo município? E quais os valores pagos pelos moradores? Quais os procedimentos que serão adotados pela Prefeitura nos casos de regularização fundiária que tenha necessidade de elaboração de estudo técnico ambiental em cumprimento às determinações das leis federais 12.651 de 2012, 13.465 de 2017 e decreto 9.310 de 2018? Nesse caso, haverá custo adicional aos proprietários? Sendo positivo, qual o valor? Coloco em discussão o requerimento número 887 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra a vereadora Norma Pereira. Senhor presidente, as nobres colegas vereadoras, os nobres colegas vereadores, a nobre colega vereadora eleita Juliana Maciel, a nossa representante dos autistas, né, da Associação da AMA, o Gabriel, canoenses que nos prestigiam essa noite, colaboradores da casa e os internautas. Esse requerimento eu elaborei, senhor presidente e nobres vereadores, em função das pessoas desses loteamentos questionarem tanto quando que terão documento para poder fazer um financiamento, enfim. Há loteamentos que a gente sabe que já tem a divisão, mas falta registrar a matrícula. E que eles precisam solicitar essa averbação, enfim. Outros só pagam quando recebem o documento, outros já estão pagando adiantado. Então, as pessoas nos questionam muito sobre todas essas situações de todos os loteamentos. E tem mais esse problema da questão da legislação ambiental de alguns loteamentos aí. Então, é por isso que eu fiz o requerimento, para que venha a resposta por escrito de todas as empresas que fazem, de que forma, qual que é o custo, quem que vai pagar adiantado, quais os loteamentos que só pagarão no momento que receberão o documento, enfim, porque cada empresa, cada loteamento é uma situação. E é importante que a gente saiba que a gente tem essas informações na mão para poder dar uma explicação adequada para cada um e uma explicação geral, enfim. Por isso que formulei o requerimento, senhor presidente, e gostaria que fosse aprovado por toda a edilidade. Continua em discussão o requerimento número 887 de 2020. Não havendo mais quem queira discutir, coloco em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 887 de 2020, de autoria da vereadora Norma Pereira.
Requerimento número 888 de 2020, de autoria do edil Coronel Mário, requer que seja encaminhado ofício ao senhor Renato Jardel Gurdinski, deputado estadual, para que o mesmo solicite, junto à Secretaria de Estado da Saúde, a possibilidade da instalação de uma agência transfusional no município de Canoinhas. Coloco em discussão o requerimento número 888 de 2020. Senhor presidente. Com a palavra, vereador Coronel Mário. Senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, este é um assunto que foi já amplamente discutido nessa Casa de Leis, inclusive a realização de uma audiência pública para a reinstalação do EMOSC, que nas discussões futuras acabou avançando por uma possibilidade de instalação de uma agência transfusional. O nosso mandato está se encerrando e uma das grandes angústias que eu tenho como representante da comunidade é ouvir as pessoas que doam sangue. Por força de lei, nós somos a capital catarinense de doadores de sangue, que tem uma associação com mais de 5.000 doadores. Essas pessoas que voluntariamente têm que se deslocar aos outros municípios, às suas custas, a duras penas muitas vezes, para fazer a doação do sangue. Nós temos essa breve oportunidade, um período bastante curto, do vice-prefeito estar deputado estadual, e tem uma audiência agendada com o governador do estado essa semana, e eu havia solicitado ao mesmo que, se houvesse uma possibilidade de comentar com o governador toda a história da questão de doação de sangue no município de Canoinhas e provocasse essa discussão junto à Secretaria de Estado da Saúde. Nós sabemos, vereadora Zenici, a senhora como secretária, que muito bem desempenhou essa função, que tecnicamente talvez até não seja viável, porque a parte de estudos técnicos eu desconheço como que eles são realizados. Mas a própria imprensa, o próprio ex-deputado Antônio Aguiar, na época, promoveu essa audiência pública, e nós tínhamos a certeza que ao menos o EMOSC seria reinstalado em Canoinhas. Porém, nem o EMOSC, muito menos a agência transfusional. Eu acredito que os doadores de sangue merecem que nós tenhamos essa agência transfusional. Como eu falei, tecnicamente depende de uma série de intervenientes que ocorrem para que isso venha a acontecer nesse processo, mas é extremamente importante para os nossos doadores, para Canoinhas, para o Estado, que nós tivéssemos essa possibilidade. Eu sei que esse assunto é recorrente, talvez me torne um pouco repetitivo fazer essa provocação. Eu só o fiz porque nessa semana, em conversa com o deputado Renato Pique, eu pedi pessoalmente que, se houvesse a possibilidade de trazer esse assunto junto ao governador do Estado e à Secretaria de Estado da Saúde, que mais uma vez eu provocasse para ver se esse sonho, não meu, mas sim da comunidade canoense, se realizasse. Seria isso. Muito obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador Coronel Mário. Continua em discussão o requerimento número 888 de 2020 e eu passo a palavra à vereadora Zenici Dreher. Senhor presidente, eu parabenizo o edil Coronel Mário e também gostaria de verificar a possibilidade de assinar junto esse requerimento, considerando assim, tem toda a questão técnica que nós já discutimos amplamente nessa Casa de Leis, né? Mas principalmente por causa do transporte sanitário adequado, né? Do sangue, do material coletado, né? Inclusive até tem o deslocamento do Corpo de Bombeiros, né, no sábado agora do dia 12, 10 bombeiros militares e bombeiros comunitários de Canoinhas realizaram a coleta para a doação de sangue no EMOSC, na cidade de Joinville, né? Então, muitas pessoas se deslocam para fazer essa doação. Existe essa boa vontade da população canoinhense e da região de fazer essa doação.
Mas as questões técnicas, elas podem ser revistas, né? Elas podem ser adequadas. Eu lembro que na época, quando foi o fechamento do EMOSC aqui em Canoinhas, no mês de janeiro de 2017, foi justamente por questões sanitárias mesmo, a questão de alvará sanitário, as questões das condições do transporte desse material, né? Que precisa ser com muito cuidado para não descartar essas bolsas de sangue, né? Então, que essas condições técnicas sejam revistas, de repente, no município e na região, para que possa realmente ser instalada essa agência transfusional. Então, além de complementar essa sua fala, vereador Coronel Mário, eu gostaria de solicitar autorização para assinar junto o seu requerimento e parabenizá-lo pelo mesmo. Seria isso, senhor presidente. Muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenesi. Continua em discussão. Com certeza, senhor presidente. Dada a importância da matéria e sabemos que isso não é uma reivindicação minha, mas sim do povo de Canoinhas, né? O senhor colocar em deliberação, ou se assim entender também, todos que gostariam de assinar esse requerimento, por favor, sinta-se à vontade. Seria muito obrigado. Eu gostaria, sim, de assinar. Então, se for da concordância de todos, podemos fazer de toda a edilidade. Ok? Senhor presidente. Com a palavra. Eu também gostaria de parabenizar o vereador Coronel Mário por isso e talvez até fosse interessante anexar no requerimento aquela documentação que nós tínhamos, inclusive da FAES e tudo, que tinha um espaço adequado ali no Hospital Santa Cruz, onde os doadores entrariam por um lado e sairiam pelo outro, respeitando todas as regras e tudo mais, e que só estava aguardando a liberação lá em Florianópolis, na FAES, eu não me lembro se era da Anvisa ou de algum órgão. Então, até é interessante, talvez, que ele tenha nas mãos tudo que tinha sido já adiantado, estudado, enfim, para que o governador sinta mesmo que, além da importância de nós termos os maiores doadores de sangue aqui, um número maior, que veja também que tudo foi feito e foi parado na mudança de governo e que talvez possa se retomar de onde foi parado para diante. Seria isso, senhor presidente. Continua em discussão. Senhor presidente. Com a palavra. Se a assessoria puder juntar, muito bem lembrado pela vereadora Norma, houve uma solenidade da Assembleia Legislativa e eu li a ata daquela Assembleia, daquela reunião. Se pudesse juntar esses documentos, porque ali tem discursos históricos comoventes das pessoas que participaram daquela sessão. Para quem tirar um tempo e ler alguns depoimentos, vai entender que existe uma questão muito além da agência transfusional. Existe uma questão cultural, existe uma questão moral, existe uma questão histórica de nós termos um dos maiores doadores de sangue do mundo, se me permitem, que já ocupou uma cadeira nessa Casa de Lei, o senhor Orestes Golanowski, e nós não podemos vilipendiar a memória dele tratando dessa forma ou conduzindo dessa forma esse processo de instalação dessa agência transfusional. Aqueles documentos eu tive a oportunidade de ler, aquela ata daquela sessão, são magníficos os depoimentos, porque falam literalmente das pessoas que doaram seu sangue para o seu semelhante. É magnífico. Se o senhor me permitir solicitar a assessoria, por favor, para, se eventualmente não conseguir, eu tenho cópia desse documento para juntar, né, a esse requerimento, que ele é muito importante. Seria isso, muito obrigado. Obrigado. Continua em discussão. Não havendo mais quem queira discutir, coloco então em votação o requerimento número 888 de 2020, agora de autoria de toda a edilidade. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Está aprovado o requerimento número 888 de 2020. Requerimentos números 889 e 890 de 2020, de autoria de toda a edilidade, requerem que sejam registrados nos anais do Poder Legislativo canoinhense voto de profundo pesar pelo falecimento do senhor Marco César da Silveira e do senhor Valdecir Novak. Por se tratarem de requerimentos de pesar, a mesa defere automaticamente. Sem mais requerimentos, senhor presidente. Obrigado, vereadora Norma. Passamos então às
Explicações pessoais. Solicito informar se existem vereadores inscritos para falar sobre matérias de interesse pessoal. Vereadora Zenici Dreher. Com a palavra, a vereadora Zenici Dreher. Senhor presidente, eu passei hoje pelo laboratório de entomologia que foi reformado pela Secretaria de Estado, Governo do Estado, né? Secretaria de Estado da Saúde, ali no ano de 2015, 2016, e esse laboratório ele está abandonado. Eu gostaria de pedir encarecidamente para o nosso querido Biluca se ele poderia fazer uma foto oficial amanhã ali, em frente ali à igreja da Aparecida. Está abandonado, foi feito ofícios via Secretaria Municipal de Saúde em 2018 e em 2019, pedindo a cessão desse espaço para o município, para que pudesse juntar os serviços do laboratório de entomologia e o setor de controle de zoonoses, né, adaptar aquele espaço físico que foi reformado, foi colocado equipamento lá. Foi feito requerimentos também debatidos nessa Casa de Leis, que é de interesse público, é de interesse da população, principalmente na questão do controle de zoonoses, né? A questão da população animal também amplamente discutido, precisa de um espaço mais ampliado, no caso, né? Hoje existe no município o setor, mas ele é um espaço limitado. E esse laboratório é um espaço público, é um espaço que nós podemos utilizar no âmbito do município. Existe uma bióloga que foi cedida, né, da Secretaria de Estado da Saúde para o município. Então, eu gostaria de pedir para a assessoria dessa casa essa foto oficial e resgatar o requerimento que já foi feito e, de repente, reiterar esse requerimento agora para o nosso deputado Renato Jardel Gurtinski, de pautar mais uma vez e já adiantar para a vereadora Juliana Maciel para que a gente continue nessa luta, porque existem algumas obras públicas que são reformadas e ficam no abandono, né? Não tem manutenção e as pessoas precisam, os técnicos precisam para trabalhar, podem fazer uso desse espaço, a prefeitura pode manter, desde que tenha um termo de cessão para o município. Então, fica aqui, vamos reiterar mais uma vez, peço para a assessoria para a gente colocar em votação amanhã, né, juntar esse material e, não sendo possível de imediato, que possa dar continuidade no ano que vem à luta por esse espaço físico que é importante para o município também. Seria isso, muito obrigada. Obrigado, vereadora Zenici. Parabéns pelas suas colocações. Em que pese o deputado Pique ter um curto espaço de tempo, mas é importante que a gente pelo menos faça com que ele lembre lá na Assembleia da nossa existência aqui, né? Porque agora falta pouco para acabar o mandato e eu bati nessa tecla várias vezes. Muitas pessoas faziam da descentralização um demônio, né? Acontece que quando tem um olhar do Estado aqui no município, aqui na região, esse tipo de coisa, não vou dizer que não ia acontecer, mas era muito mais difícil de acontecer, né? Então, é importante que o PIC, nesse tempo, possa mostrar para o governador a nossa realidade aqui, que infelizmente é de abandono, né? Possa fazer lembrar que nós existimos e possa tentar, né, fazer com que o governo pelo menos volte os olhos para a nossa região. Ah, não, Canoinhas existe, então o que nós podemos fazer por eles? E eu vou continuar batendo nessa tecla, né, até porque isso foi a grande bandeira do saudoso Luiz Henrique da Silveira, que nós precisamos descentralizar o governo, nós precisamos que os olhos, os braços e a força do governo chegue até as regiões do interior. Não adianta, o governador pode ter toda a boa vontade do mundo, mas se ele não conhecer a região, ele não vai saber o que fazer, não vai saber por onde começar. Então, por isso, é muito importante que, de fato, a gente aproveite esses momentos em que o PIC esteja lá, para que ele possa fazer com que as nossas bandeiras aqui, e quando eu digo nossas, é porque todo mundo pegou junto, desde o primeiro ano de mandato, com que as nossas bandeiras sejam novamente relembradas, né? O vereador Coronel Mário citou aquela audiência do EMOSC, né? Teve momentos emocionantes que tocavam o coração, mas teve momentos que deu vontade de chorar por outros motivos, né? Pela cara de pau, pelo jeito de mentir sem ficar vermelho, né? E isso eu não preciso ter mandato para falar, né? Mas enquanto estou aqui eu posso falar e vou falar. Isso foi muito debatido. Nós precisamos tratar dos assuntos da região
com a seriedade que eles merecem. Não pode mais ninguém vir aqui dizer: o EMOSC vai abrir tal dia e esse dia nunca chegar. Nós precisamos de representantes sérios que abracem a causa e não venham aqui para nos enganar. Então, desculpa o desabafo, mas é que acho que estava precisando dar uma aquecida na sessão, né? Senhor presidente. Com a palavra. Senhor presidente, eu tentei encontrar na hora do meu requerimento aqui uma justificativa que havia feito quando foi encaminhado o requerimento com relação ao fechamento do EMOSC. E eu vou encaminhar isso ao deputado Renato Pique, além da ata que tem em mãos aqui. Naquela justificativa foi escrito o seguinte, se me permite só ler um pequeno trecho dele. Não foi fechada apenas o EMOSC de Canoinhas. Foi fechada a unidade do município que, por força de lei 18883, foi declarada como capital catarinense de doadores de sangue, e que ostentamos com muito orgulho. Hoje podemos afirmar tranquilamente que doação de sangue em Canoinhas não é motivo de preocupação, e sim de orgulho. Possui em média 6% de doadores de sangue, sendo que a Organização Mundial da Saúde entende como índice satisfatório 2% de doadores regulares, e a média brasileira é de menos de 1% da população. Estes números por si só são surpreendentes. O município que teve na pessoa do Sr. Orestes Glanoski, em memória, um dos maiores doadores de sangue do mundo, com 187 doações, equivalente a todo o sangue do corpo de 20 pessoas aproximadamente, e 80 litros de sangue. A história do Sr. Orestes abre o livro de Márcio Moreira Alves, intitulado Brava Gente Brasileira, que tornam conhecidos brasileiros, assim como o Sr. Orestes, que são exemplos para o país e para o mundo. Seria isso, muito obrigado. Obrigado, vereador Coronel Mário. Há mais alguma inscrição? Sem mais inscrições, senhor presidente. Sendo assim, antes de encerrar, gostaria de, mais uma vez, agradecer aos colegas vereadores e vereadoras, agradecer ao Luciano, que hoje nos prestigia, a Rafaela e a Roberta Enes, o seu Pedro Massaneiro, o Gabriel, o Marlon Danilo, que é um grande artista aí da nossa região, e também, de uma maneira muito especial, a vereadora Juliana Maciel e a Sara, da AMA. Contem comigo e com essa casa para todas as causas que a AMA necessitar. Nada mais havendo a tratar, declaro encerrada a presente reunião, marcando outra em regime ordinário para o dia 15 de dezembro, terça-feira, às 19 horas. Boa noite a todos, muito obrigado.